Devocional Biblionauta, 23 de maio. Leitura diária Jó do 1 ao 3. Tema da devocional: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Um resumo de Jó de 1 ao 3 é o seguinte: o capítulo 1 apresenta Jó com seu caráter, virtudes e riqueza. Jó é sujeito a passar pelo primeiro tempo de provações, perdendo seus bens, posses, servos e seus filhos, inúmeras aflições externas, mas responde com fé e paciência. O capítulo 2 relata o segundo tempo de provações por Jó. Agora é a saúde de Jó que foi tirada, ficando em uma situação deplorável, e ainda assim responde com fé. Os 3 amigos de Jó vão lhe visitar. O capítulo 3 traz o resumo do primeiro lamento de Jó. Nessa devocional nos destacamos: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O livro de Jó, em nossas Bíblias, abre a seção nos livros poéticos e de sabedoria. O livro conta a história de Jó, homem temente a Deus que passa por duras provações. Seus amigos o acusam de estar em pecado, enquanto Jó tenta se defender. Os diálogos acontecem em moldes da poesia hebraica. O livro aborda a temática da sabedoria sobre o sofrimento do justo, abordando a pergunta: por que sofre o justo? A ideia da teologia da semeadura não explica o sofrimento do justo. Segundo o livro, há sofrimentos na vida do servo de Deus que não se relacionam com pecado ou culpa, mas com a vontade soberana do Senhor. E mesmo sem entender, somos chamados para confiar, para ser fiel. Jó é apresentado como um homem íntegro, temente e dedicado ao Senhor, que orava por sua família e era abençoado em seus empreendimentos. Porém, Satanás argumenta que Jó só era temente porque Deus o dava bênçãos. Mas caso ele não tivesse essas, ele amaldiçoaria o Senhor. Então o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, menos em Jó em sua vida, conforme relatado em Jó 1, do 1 ao 12. Nem Jó, e muito menos seus amigos, sabem desse desafio de Satanás. Após isso, Jó recebe as primeiras aflições. Perde seus bens, perde seus servos e tem a trágica morte de seus filhos. Jó 1, do 13 ao 19. Em Jó 1, do 20 ao 21, após as primeiras aflições que se sobressaíram sobre Jó, ele dá uma resposta surpreendente, conforme registrado. Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, do 20 ao 21, versão NVI. Ao invés de amaldiçoar o Senhor, como era a tese de Satã, Jó louva ao Senhor. Jó reconhece que tudo pertence ao Senhor, o Criador de tudo. Jó confia que o soberano Criador sabe o que está fazendo e por isso bendize a ele. Embora o Senhor tenha elogiado Jó e mostrado que ele passou no teste, Satã não estava satisfeito, conforme encontramos no capítulo 2 de Jó, verso 1 ao 3. Satã queria provar sua tese, e a tese dele é: não há ser humano, nem mesmo Jó, que não sirva ao Senhor por interesse, quer seja bênção, sua saúde ou vida. Não há ser humano que sirva ao Senhor somente pelo Senhor. E esta é a tese que Satã quer provar. E para provar sua tese, Satã solicita uma última cartada: tocar na saúde de Jó. Segundo ele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Isso está em Jó 2,4. A ideia era de que por sua vida, Jó amaldiçoaria ao Senhor. Jó 2,5. O Senhor permitiu que Satã tocasse na saúde de Jó, mas que a vida dele devia ser poupada. Isso está registrado em Jó 2, 6 e 7. Assim, Jó foi afligido com uma grave doença. É difícil determinar que doença era, mas os sintomas eram: coceira forte, Jó 2 e 8, insônia, Jó 3 e 13, dolorosas feridas purulentas e crostas supurantes sobre o corpo todo, Jó 2, 7 e 7 e 5, pesadelos, Jó 7, 13 e 14, crostas que descascadas e tornaram-se escuras, Jó 30, 28 e verso 30, aparência desfigurada, Jó 7, 13 e 14, crostas que descascadas e tornaram-se escuras, Jó 30, 28 e 30, mau hálito, Jó 19, 17, magreza excessiva,
Jó 17, 7, Jó 19, 20. Estava desfigurado, Jó 2, 12. Calafrios e febre, Jó 21 e 6 e Jó 30, 30. Diarreia, capítulo 30, verso 27. E além disso, dor intensa dia e noite. Inclusive, as feridas em hebraico denotam a ideia de estarem fervendo, dando a ideia de feridas ativas e muito dolorosas. Segundo o comentarista, ele disse: a aparência de Jó era tão repugnante que ele abandonou o convívio social, conforme Jó 19, do 13 ao 20, e foi para fora da cidade, sentar-se sobre um monte de cinzas. Esse era o local onde se jogava e queimava o lixo da cidade e onde os párias viviam, pedindo esmolas de quem passava por lá. Nesse monturo, os cães brigavam por algum alimento e o estrume da cidade era queimado. O cidadão mais proeminente daquela comunidade passou a viver na mais abjeta pobreza e vergonha. Fecha aspas. No meio de tudo isso, a esposa de Jó, o vendo assim, prefere-lhe a morte logo como consolo, perguntando sobre o porquê ainda se mantinha fiel. Porém, Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios, conforme está em Jó 2:10. Mesmo sem sua família, sem posses, sem bens, sem servos, sem poder e até mesmo sem a sua saúde e dignidade, Jó tinha ao Senhor. Jó tinha fé e era íntegro ao Senhor, não por causa das bênçãos. Jó mostrou que amava ao Senhor pelo Senhor. Jó provou a tese do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e tendo o Senhor, não preciso de mais nada. Embora haja pessoas que se adequem na tese de Satã servindo ao Senhor só por interesse, a tese de Satã se mostra errada na vida do verdadeiro servo fiel. O livro de Jó mostra que é possível, e não somente possível, mas essa é a maneira certa de viver ao Senhor, tendo Ele como principal interesse. Pois quem serve ao Senhor por outros interesses, quando os perder, abandonará o Senhor. Mas quem serve por Ele, jamais o abandonará. Que Deus abençoe a tua vida.